Você sabia que quando uma criança ou um adolescente não dorme o número necessário de horas durante a noite, isso pode causar problemas de comportamento e até de aprendizagem na escola? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, então esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Roseli Schmidt, bem-vinda ao meu canal do YouTube. Você está assistindo a mais um vídeo da série Mastering Yourself. Hoje o tema é sono para crianças e adolescentes. Na semana passada eu falei sobre a importância do sono para os adultos. Hoje eu vou estar focando na importância do sono para crianças e adolescentes. Desde o nascimento, a criança recebe estímulos e informações do meio que a rodeia. Essas informações e experiências são transformadas em aprendizado durante o sono. É durante o sono que ela aprende a falar, a engatinhar, a andar de bicicleta, a pegar. Todos esses processos cognitivos e motores são transformados durante o sono. Segundo a National Sleep Foundation, o sono é tão importante quanto o alimento e a higiene da criança. Porque, como já foi falado, é durante o sono que se desenvolve a parte intelectual, a parte física e também os hormônios são produzidos durante o sono. Vários estudos mostram que quando a criança dorme o número de horas necessário para a faixa etária dela, ela tem um maior controle emocional, ela tem um melhor desenvolvimento na escola, melhor atenção, melhor aprendizado e também a melhora na parte física e motora. Se a criança ou o adolescente não está dormindo as horas suficientes que ele precisa, isso pode causar problemas físicos, emocionais, problemas de comportamento e principalmente problemas de aprendizagem na escola. Se a criança ou o adolescente não estão dormindo as horas suficientes que ele precisa, algumas funções fundamentais no cérebro não irão acontecer e isso vai causar problemas físicos, problemas emocionais, problemas de comportamento e também problemas na parte intelectual, como nós já falamos. Mas você pode estar se perguntando, Roseli, quantas horas de sono meu filho precisa dormir? Se é um bebê, até um mês, ele precisa de 14 a 17 horas de sono. Nessa fase, as crianças não estabelecem ainda um padrão de sono durante o dia e durante a noite. Só mais tarde, entre o segundo e o quarto mês, que as horas de sono também são de 14 a 17 horas, porém já começa a se regularizar o sono e estabelecer o sono da noite e o sono do dia. Do quinto mês até o primeiro ano de vida da criança, ela precisa dormir em média de 14 a 15 horas por dia. Porém, aí já está bem regularizado o sono do dia e o sono da noite. É a fase ideal para educar o seu filho a ter essa diferença e fazer a higiene do sono, estabelecer uma rotina de sono para ele. Dos 12 meses até os 3 anos de idade, é ideal que ela durma de 12 a 14 horas por dia, porém ela deve dormir a noite toda, ter uma pequena soneca na parte da manhã e uma pequena soneca da parte da tarde. Dos 3 aos 6 anos, normalmente já começa a rotina da escola e isso acaba que atrapalha um pouco a rotina de descanso da criança. É necessário nessa fase que se tenha pelo menos 12 horas de sono, que seja a noite toda e uma pequena soneca durante a tarde. Dos 7 aos 12 anos, o ideal é que elas durmam pelo menos 10 horas de sono por noite. Por causa da rotina da escola, normalmente nesse período já não é mais possível se fazer a soneca da tarde. Por volta dos 13 anos de idade até a adolescência, ela deve dormir pelo menos de 8 a 10 horas de sono por dia. Porém, se a criança apresenta baixa energia, sonolência durante o dia, isso pode ser um indicativo de que ela está tendo problemas para dormir. E também, talvez, um pouco mais sério, que seria o distúrbio do sono. Os pais devem estar atentos aos sinais.
Segundo o doutor e professor Paul Gringas, pediatra especialista no sono do Evelyn Children's Hospital em Londres, ele classifica que existem 3 tipos de distúrbio do sono na criança. Na primeira fase, a criança tem insônia, onde ela apresenta problemas para pegar no sono e se manter dormindo. Na segunda fase, existem os problemas que aparecem quando a criança dorme, porém ela não consegue dormir a noite toda e apresenta comportamento anormal durante o sono. E na terceira fase, existem crianças que ficam sonolentas durante o dia todo, mesmo tendo uma boa noite de sono, ou melhor dizendo, as horas que ela deveria ter de sono. Existem várias formas de distúrbio do sono, como por exemplo, o ronco. O ronco nada mais é do que a vibração das cordas vocais e também uma demonstração de que está obstruído o sistema respiratório. Isso pode ser causado por carne esponjosa no nariz, amígdalas aumentadas ou excesso de peso na criança. Os pesadelos também são considerados distúrbio do sono. Durante o sono, a criança vê imagens e ouve sons que muitas vezes a deixam amedrontada. E isso faz com que ela acorde aterrorizada. O terror noturno também é comum durante a noite. Algumas crianças têm medo de dormir sozinha num quarto escuro ou desacompanhadas. E também existe a forma que se apresenta, onde a criança dorme, porém, durante o sono dela, ela vê imagens e ouve sons que a deixam com medo. Porém, ela não acorda, mas ela sente os sintomas do medo. Ela começa a suar, existe a taquicardia, a respiração dela fica mais ofegante e ela pode até gritar durante o sono. Todas essas coisas normalmente acontecem para que os pais fiquem atentos aos programas de televisões e às histórias que a criança esteja vendo ou ouvindo durante o dia, porque pode se refletir durante o sono da criança. O sonambulismo também é considerado um distúrbio do sono. A criança, durante o sono, pode andar, pode falar, pode até gritar e estar com os olhos abertos, porém ela está inconsciente, ela não sabe o que ela está fazendo. Os pais precisam prestar atenção no ambiente onde ela está, se esse ambiente é seguro. Normalmente, os episódios de sonambulismo duram de 5 a 15 minutos. É necessário que os pais estejam atentos a isso. Falar durante a noite, durante o sono, também é comum. Muitas crianças acordam com a própria voz ou até gritam, dão risadas sem perceber. Elas estão inconscientes do que estão fazendo. A enurese é o termo técnico do molhar a cama durante a noite. Isso acontece quando a criança bebeu muita água durante o dia e esqueceu de fazer xixi antes de dormir. Ou indica um problema físico. Pode ser que ela esteja com uma bexiga pequena ou ela está com problemas emocionais. Os pais também precisam prestar atenção se isso está acontecendo consecutivamente. Se estiver, procure um médico para saber quais são as causas disso. O bruxismo é uma forma muito comum de distúrbio do sono, onde a criança, durante o sono, pressiona com força a mandíbula e range os dentes. Isso é muito comum e muito fácil de se resolver com o acompanhamento de um dentista. Existe também a apneia do sono, onde a criança, durante o sono, para por alguns segundos de respirar e depois ela volta a respirar novamente. Isso interrompe o ciclo normal do sono. A criança precisa também consultar um bom pediatra para que isso possa ser resolvido. Um outro fator que pode contribuir para que a criança não tenha um sono reparador é quando a criança dorme num ambiente de muito barulho. Muitas vezes a criança mora numa casa onde existem muitas pessoas
E barulho de TV ou música ligada, pessoas conversando, podem fazer com que a criança não durma um sono de qualidade como ela necessita. O fato da criança muitas vezes ter que acordar cedo para ir para a escola no dia seguinte também pode contribuir para a diminuição do número de horas que ela precisa dormir. Mas você pode me perguntar, Roseli, como eu faço para contribuir na qualidade do sono do meu filho? É fácil. A primeira coisa é estabelecer uma rotina. Ela deve dormir e acordar sempre no mesmo horário. A segunda coisa é oferecer alimentos leves antes da criança ir para a cama, como banana amassada, como abacate amassado ou vitaminas. Isso ajuda com que a criança não sinta fome durante o sono, mas também não é uma comida muito pesada e não vai dar pesadelos. Um outro fator é proporcionar um conforto no ambiente. O ambiente deve estar limpo, organizado, escuro e em silêncio, para que a criança possa ter um sono restaurador. A temperatura do quarto também é importante. Ela deve oscilar entre 18 e 22 graus, para que o sono seja completamente restaurador. Um outro fator importante é fazer com que a criança se canse durante o dia. Muitas crianças moram em apartamento e vivem num espaço muito restrito. Criança precisa brincar, ela precisa correr, ela precisa de liberdade. Se você mora num apartamento, leve seu filho para brincar num parque ou para correr na rua junto com os amiguinhos. Antigamente as crianças tinham muito mais liberdades, empinavam pipa, andavam de carrinho de rolemã, andavam de bicicleta. Isso tudo é muito importante. Durante a atividade física, a criança trabalha a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. A coordenação motora grossa ajuda com que ela corra, com que ela ande, a parte física toda é trabalhada, mas a coordenação motora fina ajuda com que a letra da criança, ao escrever, fique muito melhor. Isso tudo contribui para que a criança tenha um sono restaurador. Isso é muito importante. Um outro fator importante é não deixar o seu filho assistir TV, jogar videogame, usar tablets ou até celulares até 1 hora antes de ir dormir, porque a luz azul da tela pode influenciar negativamente na parte do cérebro que produz a melatonina, e isso pode causar um distúrbio do sono. Se você já tentou todas essas dicas e nada funcionou, você pode ajudar o seu filho com óleos essenciais, como o óleo de alfazema. Algumas gotinhas de óleo de alfazema no travesseiro ajuda a induzir o sono. Também som no ambiente, um som bem calminho, uma música relaxante pode ajudar. Existe também o óleo de magnésio, que passado na pele pode ajudar o sistema nervoso a se acalmar. Se ainda assim o seu filho apresenta problemas para dormir, procure um pediatra, e principalmente os pediatras especialistas no sono. Eles podem te ajudar a resolver o problema de uma maneira efetiva. Bom, eu vou acabando por aqui as minhas dicas. Eu tenho tentado o meu melhor para trazer um ótimo conteúdo para você. Se você gostou, por favor, dá um joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E também, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva no meu canal, porque aí isso vai me ajudar e eu vou poder trazer ainda muito mais para você. Muito obrigada mais uma vez, um grande beijo no seu coração e tchau!